será que se eu aprendo um tarô, eu aprendo todos os outros? Olá, eu sou a Mariana, sou terapeuta e também professora de tarô. E hoje eu tô aqui para explicar para vocês essa dúvida que surge aí para quem tá iniciando no tarô ou também aí para quem já tem algum tipo de conhecimento com tarô. Que é isso? Se eu aprendi um tarô, eu consigo ler todos os tarôs? E por que essa dúvida surge? Porque a gente tem milhares de tarôs aí no mercado, desde os mais clássicos, que nem aqui coloquei alguns de exemplo, como o de Marseille e também o tarô de Waite, como alguns mais contemporâneos, como o tarô das bruxas e também o tarô mitológico. E para responder essa pergunta, se você lê um tarô, você lê todos, eu vou dar alguns exemplos bem práticos aqui. Então vamos começar aqui com o tarô de Marseille e de Waite, que são os tarôs clássicos. Aqui a gente tem a mesma carta dos dois tarôs. Aqui à nossa esquerda, 3 de copas do tarô de Marseille e à nossa direita, o 3 de copas do tarô de Waite. Pela imagem a gente já vê uma diferença bem óbvia, né? O 3 de copas do tarô de Marseille aparece em 3 taças, né? O tarô de Marseille, os arcanos menores, eles só aparecem isso, simbolismos. Já no de Waite, a gente vê uma cena, pessoas fazendo algo, e essa cena já nos remete a alguma coisa. E esse tarô de Waite, ele é bem posterior ao tarô de Marseille. O Waite criou ele em 1909 e a grande revolução aí do tarô aconteceu com o tarô de Waite, quando ele coloca nos arcanos menores figuras e cenas que nos remetem a alguma coisa e não apenas uma simbologia que muitas vezes não nos diz muita coisa à primeira vista. Por isso que a gente fala que o tarô de Waite, inclusive, é o mais intuitivo. Mas aí na questão de significado, bom, o 3 de copas do tarô de Marseille fala o quê? Que algo surge da união de uma dupla energia, ou de duas pessoas, ou de uma parceria. Esse terceiro elemento pode ser um filho, pode ser um projeto, é algo terceiro que surge aí da relação de duas pessoas. E aqui o 3 de copas do tarô de Waite, ele já nos remete mais a uma questão de amizade, de alegria, de comemorações. E aí já deve estar surgindo uma questão, que é, então peraí, diferentes tarôs têm significados diferentes, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Antes disso eu vou dar mais alguns exemplos. Então vamos aqui ao tarô de Waite e tarô de Thoth. Tarô de Thoth, esse aqui é a nossa direita, ele foi criado por Aleister Crowley e ele vem alguns anos depois do tarô de Waite, ele é posterior ao tarô de Waite. E aqui a gente tem a carta da temperança. Quando a gente vê a carta da temperança no tarô de Waite, a gente vê esse anjo aqui com 2 taças na mão, como se ele estivesse jorrando uma água, né, de uma taça para outra, que a gente tem uma coroa, enfim, que a gente tem vários simbolismos, né? Ele tem um pé aqui na terra, outro na água. E quando a gente vai pro tarô de Thoth, o próprio nome já muda. Aqui no tarô de Waite, na maioria dos tarôs que você for ver que é inspirado no tarô de Waite, vai ser a temperança. No próprio tarô de Marseille é a temperança. E aqui a Aleister Crowley já muda para arte o nome dessa carta. E qual figura a gente vê aqui? Numa das mãos a pessoa, aqui tem uma taça, mas será que é uma pessoa só? Porque aqui quando a gente olha bem para essa imagem, parece que são 2 pessoas. Aqui a gente tem um caldeirão, como se a pessoa estivesse juntando, misturando 2 elementos. E aqui a gente também tem 2 animais, né? Um com a cor bem vermelha, simbolizando fogo, e aqui outro com a cor mais escura, simbolizando uma questão mais fria, simbolizando realmente a diferença de 2 elementos. Então, quando a gente fala aqui da temperança no tarô de Waite, a gente está falando dos significados de equilíbrio, de paciência, de conseguir sabiamente mesclar certas coisas. Aqui a gente tem um quadrado que mostra a nossa matéria e aqui no meio um triângulo que mostra a nossa alma. E esses 2 símbolos juntos mostram uma certa integridade das coisas. Então você integra para equilibrar.
E quando a gente fala aqui no tarô de Thoth, ele mostra como se duas pessoas estivessem sendo integradas. Na verdade, essa carta, ela acaba sendo uma continuação da carta dos enamorados aqui desse tarô, que é onde nos enamorados ele encontra duas pessoas separadas, e aqui é como elas se undissem, porque elas conseguiram se integrar, elas conseguiram integrar todas as diferenças dela para formar uma união muito equilibrada. E a questão aqui do caldeirão fala muito do tempero, da temperança, que é o que? Conseguir equilibrar todos os ingredientes para você alcançar o equilíbrio. E agora mais um exemplo, nosso último exemplo, tarô de Waite e tarô Videntes da Luz. Tarô Videntes da Luz é um tarô muito mais contemporâneo aí. É um tarô que foi lançado aqui no Brasil em 2021. Ele é bem próximo de nós. E ele é inspirado também no tarô de Waite, só que a autora aí deu uma modernizado. E o que a gente tem aqui? 10 de espadas do tarô de Waite e 10 de espadas do tarô Videntes da Luz. Tarô de Waite, 10 de espadas. A gente vê essa imagem desse homem com várias espadas às suas costas. E no Videntes da Luz a gente vê uma moça num ambiente árido, olhando aí pro horizonte, e vários corvos aqui em cima dela. No tarô de Waite, a gente tem aquela representação de que, olha, a batalha foi perdida, teve sofrimento, teve estresse, teve muita perda de energia, mas ela terminou. E aqui o que a gente vê no 10 de espadas do Videntes da Luz, que fica mais evidente? A busca por um novo começo, por um novo início. E agora talvez você deva estar pensando, então, diferentes tarôs falam coisas diferentes. Não necessariamente. Eles mantêm a essência de algo, mas é o ponto de vista que muda. Então, vamos voltar. Aqui, 3 de copas do de Marseille e 3 de copas do tarô de Waite. Lembrando que o Waite, para fazer essas figuras, ele se inspirou no tarô de Marseille, tá? Então, 3 de copas do tarô de Marseille é o quê? O fruto de algo de duas pessoas. Quando você tem o fruto de algo entre duas pessoas, é claro que isso pode depender de outras cartas também, mas quando você fala do fruto de duas pessoas, principalmente aqui nesse 3, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito próspera. E esse 3 é uma carta de comemoração. O Waite não é tão direto ao dizer, essas pessoas estão comemorando o fruto de algo. Ele está mostrando uma outra parte dessa carta, que é o quê? A comemoração pelo fruto de algo, porque algo nasceu, porque algo se desenvolveu. Lembrando, observem aqui essa carta, a gente tem várias frutas. Isso aqui pode falar de um momento de colheita, e por isso que elas estão comemorando, porque aqui o terreno está fértil, porque as coisas aconteceram, porque as coisas estão prósperas. Então aqui ele está mantendo a essência da carta, que é a prosperidade do 3, que é a fertilidade do 3, mas ele está mostrando uma outra percepção desse mesmo significado. Aí aqui, a temperança de Waite e Thoth, que é o quê? O equilíbrio, a integração das coisas. Aqui o Waite vem mostrar uma coisa muito mais espiritual, muito mais do equilíbrio, da sabedoria. Ele vem com essa visão mais para esse lado. E o tarô de Thoth, Aleister Crowley, ele vem mais com a questão de o quê? De integração, mas isso também faz parte dessa carta. Como eu mostrei aqui para vocês, a questão do triângulo com o quadrado. A essência da carta é a mesma. O equilíbrio, temperar as coisas de uma forma sábia e paciente, mas as visões, as percepções que essas cartas dão, elas se dão de uma forma diferente, mas a essência delas é mantida. E aqui no tarô Videntes da Luz, então, como eu falei, 10 de espadas, algo cansativo, algo que você gastou muita energia, que foi estressante, está se acabando. E qual que seria o próximo passo de quando algo está se acabando? É você ir buscar novas coisas, que é o que mostra exatamente esse 10 de espadas. Então, essa leitura
também cabe nessa carta e vice-versa. Então, a essência ela continua a mesma. As percepções de cada um desses tarôs que são um pouco diferentes, que mudam. Aí você pode estar se perguntando agora, então isso quer dizer se eu leio um tarô, eu leio todos? Sim e não. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa afirmação. Como que você faz para ler um tarô e ler todos? Decorando os significados básicos de algumas cartas. O primeiro curso de tarô que eu fiz tinha esse lema. Você aprendendo aqui tarô, você vai poder jogar qualquer tipo de tarô. Só que qual que era o método? Era você decorar as cartas. E sinceramente, essa não é a melhor forma de você aprender tarô. A melhor forma de você aprender tarô é você aprender os simbolismos das cartas. Para aí você entender o significado delas. É você fazer uma conexão intuitiva com as cartas, de você realmente se familiarizar com elas para elas se conectarem com você. Porque o que acontece quando você apenas decorar os significados das cartas? Lembrando que são 78 cartas, né? Então você vai ter que ter uma memória muito boa. E quando você decora palavras-chave, é capaz que você tenha muita dificuldade na hora de conectar as cartas, diferente de quando você realmente entende os significados das cartas. E aí você entende uma diversidade de questões que aquela carta traz que pode se conectar às outras. E inclusive eu falo sobre isso num aulão gratuito que eu fiz do meu curso Master Tarot. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, como que eu faço para entender o tarô? Lembrando, que nem eu falei no começo, a gente tem muitos tarôs aí no mercado. E a maioria deles, dos tarôs mais modernos, eles são baseados no tarô de Waite. Então, você aprendendo o tarô de Waite, você aprende a maioria aí dos tarôs que tem no mercado que são baseados no tarô de Waite. Que nem aqui, por exemplo, a gente tem, né, aqui à nossa esquerda, tarô de Waite e aqui o tarô das bruxas, que é um tarô bem moderno. Muitas das minhas alunas, inclusive, usam. Olha só como as imagens são muito parecidas. A gente tem um personagem aqui à beira de um penhasco e o cachorro aqui do lado. Isso remonta muito aqui essa imagem do tarô de Waite, só que um pouco mais repaginada, mais modernizada. Então é isso que eu indico para você. Você quer conhecer pelo menos uma grande parte aí dos tarôs que tem no mercado? Começa pelo de Waite. Agora tem uns tarôs que você precisa de um certo aprofundamento, como por exemplo o tarô de Marcélia, o tarô mitológico, que vai juntar questões do tarô com as histórias da mitologia grega. E um adendo aqui, não cometa o erro de começar pelo tarô mitológico. Eu sempre dei aula de tarô de Waite e teve uma época aí que deu um boom aí no tarô mitológico e todo mundo queria aprender ele e falaram para mim que tinham feito um curso de tarô mitológico e não tinham aprendido tarô. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu tarô, a pessoa aprendeu os mitos. Então, para você entender o tarô mitológico, saiba pelo menos o tarô de Waite e aí vá para o tarô mitológico. E outro tarô também, que a gente tem que ter um aprofundamento, que ele faz diversas conexões, tem muita simbologia, muito conhecimento, é o tarô de Thoth. Esses tarôs aqui, eu aconselharia você a estudar eles mais de perto. E você estudando cada um desses tarôs, você vai ter o quê? Uma compreensão mais profunda do próprio tarô em si. Um tarô não anula o outro. Que nem eu falei, os tarôs podem ser diferentes em simbolismos, mas cada um está mostrando uma faceta de algo que quando você junta tudo, você fala, agora está fazendo sentido. Agora eu tenho mais ferramentas para minha leitura, para minha interpretação das cartas e também para minha intuição. Não é porque você lê o tarô de Thoth que você não vai utilizar significados e simbolismos do tarô mitológico, do tarô de Marcélia, do tarô de Waite. Isso fica no seu inconsciente. Quantas vezes, que nem eu mostrei lá na carta da temperança, eu uso a carta da temperança do tarô de Waite e eu automaticamente lembro da visão, da percepção que Thoth tem dessa carta e agrego a minha leitura. É isso que acontece quando você estuda
diversos tarôs e suas histórias e seus simbolismos de acordo com cada autor. E para você tentar entender isso um pouco melhor, pensa numa pirâmide, onde você olha ela de frente e aí depois você olha ela de lado, você olha ela de cima, você olha ela de baixo, você olha ela por dentro. Quanto mais você olhar os diversos lados dessa pirâmide, mais você vai ter um conhecimento geral sobre ela, um conhecimento que chega mais perto da verdade. E é isso que acontece quando a gente estuda diversos tarôs. A nossa percepção sobre cada um dos arcanos aumenta drasticamente. Então, resumindo, de uma forma bem prática, se você aprende um tarô, você consegue ler todos os outros tarôs? Se você decora o significado das cartas, sim, você consegue. Mas se você realmente quiser compreender o significado das cartas, aí não, aí essa teoria cai por água abaixo. E é exatamente para as pessoas transcenderem esse conhecimento comum das cartas é que eu tenho o curso Master Tarô. Lá se aprende com método, escadinha por escadinha, do tarô mais básico até o mais avançado. Tarô de Waite, tarô de Marcélia, tarô prateado das bruxas, tarô mitológico, tarô de Thoth e tarô egípcio. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você tiver qualquer dúvida sobre tarô, deixa ela aqui nos comentários desse vídeo. Vou ficar muito feliz de responder as suas dúvidas. Inclusive, lá no meu Instagram, também, toda semana tô respondendo dúvidas de vocês. Se você quiser, me segue lá também. Link na descrição. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que também gosta desse assunto. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.